Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos tratar, então, da lição do Pão Nosso, né? 167, com o título Entendimento. Né? Vamos dar uma leitura nele para a gente poder compreender. Esse texto do Emmanuel, ela vem dessa passagem da carta de Paulo aos Romanos, né? No capítulo 12, versículo 2, que ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Comenta Emmanuel. Quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto a semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. No fundo, todos anelam a modificação. No entanto, a maioria não aspira senão à mudança de classificação convencional. Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições e, num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. A renovação indispensável não é a de plano exterior flutuante. Transformar-se-á o cristão devotado, não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz em novas concepções. Assim, como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Ainda que é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicam o dia de ontem. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho. Faze isso e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Estamos nos recompondo. Eu não quero parecer que eu estou trazendo aqui, vamos dizer assim, a parte, vamos dizer assim, do pensamento intelectivo. Eu gostaria que a gente entendesse como se fosse uma palestra, que nós estivéssemos aqui fazendo exposição de ideias. Não. Queria que a gente entendesse, e por isso eu peço que façam perguntas, participem, né? Ontem o Gustavo falou uma coisa muito interessante, que ele gosta de falar com a participação das pessoas. Eu gosto também de refletir junto com todos. Então, se houver alguma questão que queiram enriquecer ou colocar, né? Por favor, aí a minha querida Patrícia coloca no ar assim, ela vai olhando se tiver alguma pergunta, alguma coisa, tá bom? Mas vamos começar de início. Como já foi dito antes, né? O transformai-vos pela renovação de vosso entendimento. Isso está na carta de Paulo aos Romanos, né? No capítulo 12. Mas eu queria que a gente trabalhasse essa questão a partir do texto do Emmanuel. Como nós já dissemos, o Emmanuel, quando ele tira, na verdade, o versículo inteiro não é só isso, ele fala mais coisas, mas vamos nos ater a ele, porque quando há necessidade da contextualização, o Emmanuel nos traz. Mas ele começa colocando isso. Quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, e efetivamente é disso que se trata, porque ele fala de transformai-vos, né? Ele não está falando de transformação de lagarta, está falando de transformação espiritual. Então, quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, ele reporta a uma outra carta de Paulo aos Efésios, quando ele diz assim: quanto à maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, né? A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Então, veja.
Então, quando ele diz que está falando em renovação espiritual, ele está falando exatamente daquela proposição que Paulo já nos trouxe a respeito de abandonar o homem velho e fazer a transformação para um homem novo, renovado. Lembro da passagem em que Maria e José caminhavam para Belém, né, para o nascimento de Jesus, e passou na casa da sua prima, e chegaram lá e encontraram o seu marido dela, que é Zacarias, e perguntou: Zacarias, como está você? Ele era cego nesse momento, né? Isso até é uma coisa representativa, como tudo no Evangelho tem o seu valor simbólico, mas o interessante é que eles perguntaram sobre Madalena, né, que era Fátima, agora me confundi. Gente, vocês me perdoem, mas a esposa dele, a prima de Maria, quem me ajuda aí, me fala, me lembra, por favor. Mas ele disse assim: como está você? Ele fala assim: eu estou velho, né? E ela está avançada em idade. Por que ele está dizendo isso? Porque ele se sentia, e veja, ele estava até cego, né? Isabel, a prima dela chamava Isabel. Né? Vocês me perdoem, eu sou péssimo para essas coisas. Né? A Isabel estava avançada a idade e ele estava envelhecido. Então, veja, por que ele estava envelhecido? Porque ele estava ainda, se encontrava, ele se percebia ainda situado, como, fazendo uma analogia, como um homem velho. Mas a Isabel não, ela avançava em idade, mas ela não envelhecia, porque ela se renovava, né? Então, essa percepção da renovação, a gente vai se reportar realmente a Paulo lá em Efésios, quando ele diz assim, que foram a serem renovados, né? Olha só, a serem renovados no modo de pensar. Então, Isabel se renovava no modo de pensar, né? Então, ela se revestia do novo homem, né? Ou do novo ser. Ela não envelhecia, então não cabia para ela uma suposta cegueira, como acontecia com o seu marido Zacarias, né? Essa percepção é muito interessante, porque quando ele fala renovarmos, é abandonar. Para que você se renove, é necessário que você substitua pensamentos, você substitua circunstâncias. Quando você renova os móveis da sua casa, é necessário que você retire os velhos, ou renove os velhos. Você tem que tirar, é preciso que você tire a tinta antiga, a tinta velha, desgastada, para aplicar nova tinta ao móvel que você queira renovar. Se sua sala precisa ser renovada, você retira as cortinas desgastadas e coloca novas cortinas, né? Você refaz vernizes de móveis. Da mesma forma, para que você renove, é necessário que você abandone o homem velho, né? E para se revestir do novo homem. Tá certo? Aí ele continua, dentro dessa percepção, né, da transformação, ele continua: a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco. Por que eu ressaltei a palavra discípulos do Evangelho? Mais uma vez eu gosto de colocar assim, que o Emmanuel, ele usa as palavras precisas. Ele não quis dizer o estudante do Evangelho, não quis dizer os estudiosos do Evangelho, não, ele quis dizer discípulos. E discípulos, nós temos utilizado aqui como entendimento, é aquele que não só aprende, mas segue os passos do mestre. Então, os discípulos do Evangelho são aqueles que procuram seguir as exemplificações contidas no Evangelho. Então, são exemplificações de Jesus. Só que o fato da disposição de seguir, né, ou de seguir os passos do mestre, não quer dizer que você esteja fazendo isso adequadamente, mas, evidentemente, não é por termos já acertado, mas por estarmos no caminho que nos colocamos como discípulos, né? Eu lembro do Paulo falando do falso, né? Quando veio falando falando sobre o caminho, né? Uma certa vez ele estava falando sobre o caminho, né? A questão é se colocar no caminho, então você é um discípulo. Você não está estagnado, né? Mas ele continua: a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto a semelhante necessidade. Ok. Mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. Eu acho muito interessante que eu coloquei demonstram exatamente por isso, porque uma questão é muito interessante, assim, existem várias formas de você comunicar. Às vezes existem as comunicações voluntárias e as comunicações não voluntárias. Elas se expressam pela sua atitude, pelas escolhas que você faz dos atos e das palavras, né? Então eu concordo que é necessário haver uma transformação espiritual, ou seja,
que eu possa eliminar o homem velho e substituí-lo por um novo homem. Esse novo homem, evidentemente, é aquele na concepção, né, de renovação de minhas atitudes, renovação dos meus pensamentos, renovação de tudo. Agora, eu concordo que isso é necessário, né? Mas, embora eu concordo com isso no campo do raciocínio, do campo do qual eu, como qualquer outro ser que esteja no reino nominal, é capaz de fazer, ou seja, estabelecer um raciocínio. A adequação, a justeza, a perfeição, a correção desse raciocínio não está em jogo. Não está colocado. O que está colocado é que há um raciocínio. Esse raciocínio pode ser desvirtuado, tá? Mas, de qualquer forma, eu apresento apenas um raciocínio, uma percepção lógica do qual eu entendi, eu consigo fazer uso dos códigos e compreendo racionalmente essa necessidade. No entanto, os meus atos, as palavras que eu escolho, as ações que eu tenho, as decisões que eu tomo, não demonstram minha disposição nesse sentido. Entendeu? Então, demonstrar é uma coisa muito interessante, que não quer dizer demonstrar que fala assim, vejam como eu sou elevado. Demonstração, vamos dizer, uma tentativa de demonstração voluntária. A outra coisa é, sem que eu queira demonstrar as minhas atitudes, as minhas palavras, a minha docilidade ou a minha agressividade, a minha disposição de compreender e escutar o outro, demonstram se estou efetivamente na disposição de me transformar. Né? Aí ele continua, é que eu compreendi o assunto. Depois nós vamos entrar na questão da compreensão, né, que é a questão do entendimento. No fundo, todos, veja, mais uma vez, Emmanuel, ele não fala alguns, mais ou menos, a minoria, a maioria, não, fala assim, todos nós, todos os discípulos do Evangelho a que ele se referia de início, né? Nós nos colocamos como discípulos do Evangelho, anelam a modificação. Então, veja, anelam, desejam, anseiam, buscam, querem, né, essa modificação, anelam essa modificação, essa transformação. No entanto, aí vem a maioria. Olha que coisa interessante. Então, todos, ele não está falando assim, alguns, não, todos. Quem? Aí eu fiquei pensando sobre essa questão desse todos, que eu acho muito importante. E você já percebeu alguém que diga assim, não, eu quero ser ruim, né? Eu não quero crescer espiritualmente? Tem alguém que você já viu falando? Às vezes até a gente já viu, né? Mas no fundo ele quer ser melhor, ele quer, né? Seja por vaidade, seja por orgulho, né? Mas todos anelam alguma modificação naquilo que eles aspiram ou que veem com uma possibilidade de melhoria. Vejam, nesse caso nós estamos falando dos discípulos do Evangelho. Todos anelam essa modificação, todos, do conjunto de discípulos do Evangelho, aqueles que se colocam no caminho, né, anelam a transformação. No entanto, aí vem a maioria, então a maior parte, então aí carta para mim também, carta para a maior parte das pessoas que a gente conhece, né? Opa, eu aqui, ó, da maioria. Não aspira, senão, a mudança de classificação convencional. Aí eu peguei e falei assim, ai meu Deus, o que é classificação convencional? Vamos entender o que ele está chamando de classificação convencional. Começa para entender o que é convencional. Convencional vem de convenção. O que é uma convenção? Né? Todas as vezes que eu apresento essa questão do que é, eu estou olhando um dicionário, tá, gente? Um dicionário da internet. Desculpa se eu não coloco a fonte aqui. Mas está disponível para a gente pesquisar também. Então, veja. Convenção é um conjunto de usos ou costumes estabelecidos ou aceitos pelos indivíduos de determinado grupo. Né? Então, o que eu anelo, o que eu de fato, o que eu aspiro, se não uma mudança do rótulo que eu suponho ostentar. Eu quero mais é que dentro das convenções, ou seja, dos conceitos estabelecidos por um indivíduo do grupo do qual eu pertenço, eu possa dizer, vejam como o tal é elevado, né, convencionalmente, porque é bacana nesse meio ser elevado. Né? Essa percepção de elevação, ela é feita segundo critérios estabelecidos por um grupo de indivíduos, um determinado grupo. Então, na verdade, o que eu quero é aparentar. Eu quero ostentar um título que já foi convencionado como título de coisa boa, nesse grupo no qual eu pertenço. Então, eu quero mais é aparecer. Né? Muito mais do que eu querer de fato me renovar, eu quero parecer que eu renovo. Aí eu lembro, assim, que, falando sobre... Eu acho muito engraçado isso, né? Embora tenha
pareça ter uma conotação meio machista, meio antiga, né? Mas diz o seguinte, que a mulher do governador não precisa ser honesta, precisa parecer ser honesta, porque ela está atendendo a convenções, a títulos convencionais, né? Então é muito interessante, assim, né? Não importa muito o que quiser, nós estamos querendo, de fato, como discípulos do Evangelho, nós anelamos a modificação, mas verdadeiramente nós queremos, a maioria, né? E eu não sei se em que momento eu posso dizer que não me enquadro aqui ou lá, porque também é difícil nos avaliar, né, nesse sentido, mas em algum momento nós estamos buscando mais ostentar um título convencional, para as pessoas olharem e falar, veja como ele é bacana. Ah, trem bom. Né? Então nós estamos mais presos aos convencionalismos, às aparências que temos que efetivamente fazendo nossas transformações. Seguindo em frente, nós vamos ver o seguinte, vamos lá. Emmanuel continua. Os menos, aí ele vem colocando as questões que se referem a essa questão do convencionalismo. Então veja, os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleteiam as grandes posições e, num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. A renovação indispensável não é a de plano exterior. Então, veja, voltando à questão do convencionalismo. Então, veja, as pessoas, elas anelam essa renovação dentro do universo dos quais elas se sentem afetados. Ou que sentem que aquilo representa para elas um obstáculo, uma resistência na sua percepção de que é de renovação. Quantas pessoas já disseram assim, eu não ajudo muita gente não, porque me falta tudo lá em casa. Nossa, dificuldade de comprar o arroz, ainda mais agora, né? Então, se tem que ganhar na loteria, você vai ver, eu vou ajudar um tanto de gente. Nossa Senhora, precisa ver como é que eu vou ajudar a gente. Por quê? Porque eu estou trabalhando em cima dos convencionalismos, de que a possibilidade de ajudar o outro é onde eu vejo a possibilidade de poder, que está no dinheiro no qual me falta. Então eu me coloco na situação de carente, necessitado, despoderado, porque naquilo que me aflige, que é o dinheiro, me impede onde eu deposito, né, a confiança, olha, a confiança de que ali se situa a possibilidade de eu fazer a renovação necessária. Então, os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar domínio das possibilidades materiais. Não é verdade? Da mesma forma, os detentores de tarefas humildes pretendem as grandes posições. Quantas vezes você já deve ter ouvido falar assim, nossa, esse meu chefe, vou te contar, não pensa em nós que estamos aqui na ponta, não. Se eu fosse o chefe, você ia ver, mudar tudo aqui. Nós não iam ter esses computador porcaria para trabalhar, não. Já trabalhar tudo é com um Mac Pro, porque não quer gastar um tostão com a gente. Que se eu fosse chefe, que eu tivesse na posição, você ia ver que quer andar bem. Por quê? Porque ele se sente cerceado pelas possibilidades, se sentindo humilhado, sempre trabalhando nos convencionalismos moldados pelas aparências, moldados pela sua própria vaidade, pela sua própria escolha. Olha só, aí ele fala num crescendo desconcertante. Por que é desconcertante? Porque sempre você é colocado numa situação de saia justa, né? Porque não é devido, é desconcertante, não é devido. E olha, todos pretendem uma transformação indébita. O que quer dizer indébita? Da qual você não tem esse direito. Eu não gosto de dizer que você merece, né? Indébita, que não lhe é necessária. A sua necessidade é vencer exatamente aquele momento que está. Renovar-se é superar o que te prende, superar o que te coloca numa situação no qual te traz desconforto. Eu gosto de citar a situação de um amigo meu que ele mudou para uma casa, resultou a realização do sonho da vida dele. Finalmente comprou a casa dele. Não era uma casa excepcionalmente bacana, nova, nem nada, não, mas era a representação, né? Era um anelo que ele carregava de viver bem, né? Não eram luxos, mas como todos nós temos. Do dia que ele mudou uma vizinha que trouxe 8 cachorros e colocava para criar no fundo de casa, do lado da janela do seu quarto. Que todos os dias, às 6 horas da manhã, eles latem e ganem.
independente de você ter dormido às 5, se você está de enxaqueca ou não. Ela me falava isso. Aí o que ela me disse? Ela falou o seguinte, olha só, passado algum tempo, tentou reclamar e percebeu que o vizinho não estava muito aí preocupada em saber se estava incomodando o outro, isso para ela não era valor. E ela entendia que para ela o valor dela era os cães da maneira que ela queria criar os cães e que latir para ela era positivo, porque ele evitava ladrões. Quer dizer, era uma questão muito do vizinho. Então ela falou assim, bem, esta é a casa que eu escolhi, não foi à toa, porque ela acreditava efetivamente que as coisas não conhecem à toa, e ela entendeu assim, eu não vou lutar com esses cães. Ela passou não direcionar para os cães, mas direcionar para o vizinho, que ela percebeu uma necessidade, né, que é carente de alguns aspectos relativos à sua própria segurança, à sua própria felicidade, e passou a orar pelo vizinho. Não que o vizinho fosse mudar os seus comportamentos de forma a facilitar a sua vida, o que seria muito bom, mas para que ela mesma, essa minha amiga mesmo, ela pudesse conviver bem na casa que ela escolheu e com tudo que veio junto com a casa. Aí os cachorros passaram a não incomodar, não pararam de latir. Ela passou a não se incomodar com os cachorros. Tá certo? Ela não estava buscando uma postura convencional. Põe de novo, por favor, aqui, ó. Será que esse desejo de aparentar elevação não poderia ser o primeiro passo para alcançar a verdadeira, já que no anelar indica admiração pela elevação? Com certeza, com certeza. É muito interessante essa colocação, porque às vezes a gente fica querendo condenar o passo que a pessoa dá sem entender que isso é apenas um primeiro passo. Né? Nós não vamos alcançar a perfeição do dia para a noite. Primeiro eu anelo, eu entendo que é uma questão convencional, e com o tempo e com o amadurecimento eu vou entender que não se trata de uma postura convencional. O que nos retrata também é a situação que às vezes a gente faz em relação a alguns irmãos de outras correntes religiosas. Né? Olha, aquela igreja ali que fica pegando dinheiro dos crentes, e que a pessoa dá o dinheiro lá, etc e tal, e que vai lá e fica louvando, que mede a sua posição convencionalmente, na convenção daquele grupo, pelas conquistas materiais que teve, certa vez, né? Olha só, mergulhado, a renovação indispensável não é de plano exterior flutuante. Então, veja, olha, ela está por um plano exterior flutuante, que ela está depois eu vou falar do flutuante, né? Que ela está medindo o seu posicionamento, seu sucesso na renovação espiritual. Né? No entanto, teve um amigo espiritual falando da sua visita nos lugares mais profundos, vamos dizer assim, da espiritualidade, onde as pessoas mais que se apegam muito a questões materiais acabam ficando pela sua própria condição mental, condição amorosa, né? E que havia muitos que eram retirados da lama da materialidade, é dada a oportunidade de reencarnar, e só conseguiram pela primeira vez ter algum tipo de acesso a Cristo através da materialidade da qual eles dão conta. Então veja, aquele nosso irmão que às vezes está ali medindo a sua satisfação, a sua renovação pelo convencionalismo das suas posses exteriores, através desse plano exterior, que nós estamos chamando como flutuante, está dando, como você bem falou, Daniele, o primeiro passo. Certo? Olha, mas a renovação indispensável não é de plano exterior flutuante. Por que ele é flutuante? Porque ele não é sólido, como bem disse a Alda para a gente, a base sólida e indestrutível é a base do amor. Então, embora ele esteja, vamos dizer, iludido, acreditando que essa estrutura material exterior, né, da qual ele se apoia para poder convencionalmente estabelecer a posição de renovação da qual ele anela, que já é positivo, pelo primeiro contato que talvez ele tenha com a espiritualidade superior, que é a de Cristo, né, nas suas interpretações talvez enganosas ou iludidas, é um primeiro passo. Nós entendemos hoje que esse plano exterior é flutuante. Por quê? Porque ele se renova, ele se modifica de acordo com as nossas necessidades. São ferramentas para o nosso aprimoramento. Então, as ferramentas são... eu gosto de falar ferramentas que são matérias, né? São matérias... São circunstâncias para fazermos uso para a construção de alguma outra coisa. Né? Nós não podemos, como diz um amigo meu, ficar lustrando o cinzel. Nós temos que cavar a madeira. Né? É necessário que se cave a madeira.
Nós vamos lustrar o cinzel na medida que nós vamos preservar essa ferramenta enquanto ela nos sirva para a nossa renovação. Assim, os bens materiais, os planos exterior material, ele é flutuante e nos servirá segundo as nossas necessidades de renovação. Mas sigamos em frente, espero que esteja bem analisado. Transformar-se-á o cristão devotado não pelos sinais externos, né? É o que nós acabamos de falar. Não pelos sinais externos, pelos convencionalismos de grupos que são falhos, evidentemente, e sim pelo entendimento. Veja, na primeira vez aqui que o Emmanuel traz para o texto o título, que é o entendimento, né? Que tem a ver com a questão do renovar-se pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz e novas concepções. Olha que coisa interessante. Na hora que ele fala de concepções, ele fala novas concepções, vamos entender o que é concepção. Concepção é modo de ver ou sentir, ponto de vista. Olha novamente, entendimento, noção. Veja, para que nós tenhamos entendimento, ou seja, para que nos renovemos, é necessário substituir o homem velho pelo homem novo, como já foi dito por Paulo. E para substituir uma coisa ou renovar uma coisa, é necessário retirar aquilo que não está bem e jogar novas luzes e criar e ter novas concepções. Então, em outras palavras, é dizer construir olhos de ver e ouvidos de ouvir novos. Concepção é um modo, é a maneira. Então ele está dizendo, quando você tem olhos de ver, é a maneira quando você olha, modos de ver ou sentir. O homem velho, veja, os eventos da vida, as circunstâncias da sua vida, elas foram amorosamente articuladas para que caminhassem de forma a serem apresentadas a cada um de nós, as situações das quais nós necessitamos enfrentar, tratar, né? Para que possamos nos renovar, ou seja, para crescer como espíritos imortais. Quando nós estamos como homens velhos, né, ou envelhecidos, ou como Zacarias, cegos que éramos, né? Mesmo que anelássemos, mas estamos no campo do convencionalismo, como saímos do campo do confessionalismo, nós criamos nova luz, nós criamos formas de enxergar, assim como Paulo também, que estava cego, quando Jesus chega para ele, cegou, ele não conseguia enxergar, representava a sua incapacidade de ver, né? Mas ele anelava conhecer, né? Então, assim, esse entendimento passa para que eu tenha a construção de olhos de ver. Eu tenho que ter novas concepções, eu tenho que ter um novo modo de ver ou sentir, mudar meu ponto de vista para que haja entendimento, para que eu crie uma noção. Deu para entender? Dotar a mente. Mas veja o que ele fala sobre mente, né? De nova luz e nossas concepções. Na próxima frase ele vai dizer assim: assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes, que a ele se dedicam o serviço de aprimoramento mental, né? Dedicam o serviço de aprimoramento mental, exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Olha que interessante. Eu acho interessante que é sempre assim, assim na terra como no céu, que eu acho que é a base, né? Você pega um novo serviço, até você pegar o jeito, aprender, olha, eu pego esse papel, levo para cá, ou pego essa enxada, enfio aqui, enxigo ali. Eu tenho uma pergunta que eu acho interessante, seria o entendimento um passo além da compreensão? Eu acredito que sim, né? Podemos tratar isso apenas como uma forma didática de fazer o entendimento? Eu acho que nós vamos falar isso agora, nesse momento. Pode voltar o slide, por favor, Patrícia, só para a gente ver. Olha só, assim como qualquer exército, a gente precisa aprender a lidar com aquelas coisas. O serviço de aprimoramento mental existe constância de esforço no bem e no esclarecimento. Então, veja, ele está dizendo que é o aprimoramento mental, ou seja, para o entendimento, são necessários, né? É necessário aprimoramento mental. E o aprimoramento mental existe duas características. Primeira, constância de esforço no bem. Aí eu falo assim, puxa vida, o que tem a ver a mente, na qual eu sempre associava a mente como o cérebro, como lugar de fazer estruturação de raciocínios, aquilo que naturalmente eu já recebo, estar vamos dizer, no campo
no campo ou no reino nominal, já raciocínio, não. Ele fala que a mente é considerada que tem dois aspectos. Então, por quê? Porque eu preciso de dois aspectos para aprimorá-la. Uma é constância no esforço no bem. Aí vem a pergunta, gente, mas o que é o bem? Aí vem essa mesma pergunta no Livro dos Espíritos, como se pode distinguir o bem do mal? Aí os Espíritos respondem, o bem é tudo que é conforme à lei de Deus, o mal é tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Então, veja, o aprimoramento mental, né, ele exige que tenha constância de esforço no bem. Puxa, então na mente é necessário que eu exercite, quando ele fala, no proceder de acordo com a lei de Deus. Então, o meu procedimento, depois o Emmanuel vai reforçar isso, que ele põe no próprio texto, a minha disciplina no proceder, né, é que vai contribuir para o meu aprimoramento mental. Ou seja, né, é fundamental para o meu aprimoramento mental. A mente, ela não é feita exclusivamente dos meus raciocínios. Ela é feita também dos meus procederes no bem. Meus procederes, aliás. E, para aprimorar a minha mente, é necessário que eu proceda, né? Proceder de acordo com a lei de Deus. É proceder no bem. Eu acho muito interessante que foi uma frase que eu busquei da Alda, que eu acho interessante, que o entendimento é construído no exercício de amor. Olha que interessante. É construído no exercício de amor. Então, para você construir o entendimento, é necessário que se construa no exercício de amor. Qual que é a outra necessidade que nós temos para poder fazer o aprimoramento mental? Isso é do Livro dos Espíritos, tá? Essa é a pergunta do Livro dos Espíritos. A outra que nós temos para o aprimoramento mental, que ela exige, então é necessário, é constância de esforço no conhecimento, que ele fala. Constância de esforço no bem e no conhecimento. No esforço no conhecimento. Aí sim, no conhecimento, o que é conhecimento? Conhecimento é ato de perceber ou compreender por meio da razão ou experiência. Então veio a pergunta que eu achei muito apropriada, seria o entendimento um passo além da compreensão? Olha aí como vem colocado, isso mesmo. Então veja, o conhecimento é o ato de perceber ou compreender por meio da razão ou da experiência, que tem a ver um pouco com o procedimento no bem. Então você não vai aprimorar mentalmente apenas em compreendendo, apenas através do conhecimento. Eu gosto de dizer, não sei se isso acrescenta ou não, mas uma forma muito particular de eu entender que conhecimento é algo que é externo, do qual eu compreendo, eu compreendi isso que se passa. Não quer dizer necessariamente que eu consiga reproduzir, que eu consiga aplicar isso na minha vivência. Eu não quero dizer com isso, isso é um componente importante para o meu aprimoramento mental, sim, mas não quer dizer, em verdade, que o fato de eu compreender, que eu tenha um entendimento. Para que haja entendimento, é necessário um aprimoramento mental. E o aprimoramento mental exige constância no bem, e no bem é proceder segundo a lei de Deus. Vou ver se eu consigo voltar aqui para a gente poder ver isso, né? Olha lá. Constância, como eu falo, proceder de acordo com a lei de Deus, né? Fazer o mal e infringi-la, e constância no esforço de conhecimento, ou seja, entender, buscar a compreensão. Então é importante, que eu acho interessante que nessas nossas quartas-feiras nós temos um momento inicial, que ele não fica gravado, nós sabemos, né? Ele é para exigir, ele é um trabalho que faz essa movimentação nesse horário, para quem está fazendo o tratamento, e depois é um momento de estudo. Nós buscamos, através desses raciocínios, alertar. É um processo de aprimoramento de esforço no conhecimento. Nós fazemos aqui depois. Então, primeiro você tem no proceder do bem, que te afeta o coração, como eu falei, a Geralda como se fosse a irmã Eulália, com bastante amor para poder ocupar um tratamento. Vem o Fausto também com sua visão evangélica e com aquele carinho da sua oração e suas rosas que perfumam todo o nosso ambiente. Aí vem aqui eu, o morto palestrante, para fazer reflexões no campo, buscando essa compreensão. Para que com isso, nesse esforço, nesta constância, possamos construir entendimento. Nós possamos sair daqui com a baliza dessa compreensão para podermos atuarmos no bem,
e com isso construirmos nosso entendimento, né? Vamos seguir em frente. Na hora que ele fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Ele está dizendo isso, ó, transformar-se o cristão devotado não pelos sinais externos, pelos convencionalismos, e sim pelo entendimento, adotando a própria mente de nova luz e novas concepções. Então, veja, a luz são as compreensões que se fazemos no campo racional. As concepções, como a forma de ver, isso só se faz através dos nossos atos, nas percepções, nos ouvidos, nos olhos, que nós construirmos para poder sentir, para perceber as coisas. Eu acho que é muito interessante a gente entender. Eu diria o seguinte, que para que possamos compreender, é necessário que tenhamos um exercício de expansão, né, que eu acho interessante, e de contração. Certo? É sempre a necessidade de você vivenciar e você absorver o que é lhe dado, através do que é externo, do que é raciocínio, e se te sirva de sustentação, de compreensão, para que você construa esse entendimento através desses dois aspectos, da vivência e da compreensão. Aí você constrói o seu entendimento, né? É como os aspectos da fé. Existe a fé, como a Alda estava relembrando, que achando uma coisa muito interessante, assim, confia. Dizem assim que a certeza das coisas mais burras que alguém possa ter. Normalmente as pessoas equivocadas são muito cheias de certeza. Mas eu acho que nós temos algumas certezas das quais eu fiquei pensando a partir até daquilo que a Alda falou, que eu tento construir a única certeza que é necessário para o nosso caminhar. A única certeza é de que Deus está conosco. De que Deus que se torne um axioma na nossa vida, que se torne algo desnecessário de prova, porque já é sentido de que Ele é soberanamente bom e justo e que posso contar com sua assistência. Essa emoção me moveu ouvir na Alda, que eu achei maravilhoso naqueles momentos que nós tivemos na quarta-feira, né, às 10 horas da manhã com a Alda. Que nós temos a única certeza que, olha, que pelos meus atos, pelas demonstrações que faço, né, embora eu esteja tentando caminhar, né, pelas demonstrações que faço, eu não tenho demonstrado essa certeza, porque não é um entendimento completo. Eu lembro que foi citado até pelo meu amigo Fernando, né, falando a vivência de Jesus com Marta, que fala assim, Marta, Marta, só uma coisa é necessária, deixa Maria em paz. Porque Marta, quando Jesus vai visitar a casa de Marta e Maria, e a Marta fala assim, manda Maria me ajudar, os afazeres da casa, mas Maria estava escutando o mestre. Aí ele fala, Marta, Marta, só uma coisa é necessária. Porque, de fato, só uma coisa é necessária na nossa vida, só uma certeza é necessária na nossa vida, que somos espíritos eternos e voltaremos para Deus. Só um objetivo existe como espíritos imortais, é de nos renovarmos, de tornarmos homens novos no caminho de aperfeiçoamento de nossa individualidade, de nosso espírito. Não é verdade? Então, assim, por isso que eu falo, a única certeza que eu tento buscar e que nós buscamos, a qual ainda não tenho. As demais me trazem por caminhos de ilusão, mas a verdadeira certeza ainda não tenho, ela firme, de fato, como um entendimento no meu coração. Seguindo aqui, vamos lá o que ele ainda fala. Você lembra que eu falei que o Emmanuel citaria isso? Já estamos em cima da hora. Ainda que é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Gente, você lembra que eu falei com vocês que Emmanuel não usa uma palavra inadequada? Decisivo, é o que decide. Você lembra que lá atrás ele falou que se as pessoas aspiram por posições indébitas, criarmos créditos é nos colocarmos em disciplina. A disciplina é decisiva, é ela que decide. Parte de uma decisão nossa, daí, né, decidir de fazer, e nos colocarmos em disciplina. Se não nos colocarmos em disciplina, não haverá, assim, é decisivo. É o que de fato resultará. Por quê? Porque é da lei. Na disciplina, nos colocamos, por isso que é muito interessante aquilo que a Dani falou, né? Do primeiro passo. Né? Se eu me submeto, eu já me coloco em disciplina. É o primeiro passo. Mesmo que ainda não tenha amor, né? Ainda esse amor que existe é de Jesus para comigo, mas os meus atos devem representar, não sou eu fazendo, ainda é Jesus. Um dia serei eu fazer.
porque um dia terei construído através da disciplina, né? Será um fator decisivo para que haja esse entendimento de verdadeiro amor em meu coração. Se eu não me colocar em disciplina, ele não vai cair na terra, assim, é da lei que tudo é processo, tudo é construção. Então a disciplina é necessária para a construção desse entendimento. Olha, não te cristalizes, veja que é maravilhoso. Cristalizar é parar, é formar aquela coisa bela, parada, estanque, sem movimentação. Nada que se movimenta entra em processo. Nada que não se movimenta está em processo. É necessário que haja processo. Não entenda que nesse processo não tenha momentos que seja necessário você parar. Eu digo assim, que nem você nadar em mar revolto. Você fica preocupado demais em manter-se nadando, esquece o momento de parar, boiar e levantar a cabeça para ver para que lado que você está indo. Né? Cristalização não quer dizer momentos de parada necessários para respirar, para ajustar o leme segundo uma bússola que você, amadurecida e disciplinadamente, vai construindo. Né? Você ajustou, opa, nos coloquemos a nadar em movimento. Isso não é cristalizar, é parar. Aí você cristaliza e afunda, estagna. Né? Então, olha, não te cristalizes, pois, olha como é que é até imperativo, não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Então, veja. Cristalizar onde? Em falsas noções. E essas falsas noções te permaneceram como homem velho. É necessário, é decisivo que se coloque em disciplina para renovar essas noções. Novas concepções. E essas novas concepções você constrói através do aprimoramento da sua mente. E a mente é composta de dois aspectos, das quais, para que haja melhoramento, você constância no bem e constância no conhecimento. Mas qual conhecimento? É o que nós estamos fazendo, refletindo, buscando lógica, buscando o evangelho de Jesus, sermos discípulos, as duas coisas. Não adianta só eu ser estudioso, porque será uma coisa externa. Eu vou compreender, mas não vou entender. Não terei entendimento. Não é verdade? Já te prejudicaram, agora eu não quero prejudicar, eu vou renovar. Outra coisa, o que é concepção? Né? Eu acho muito interessante, que voltando àquele, quando fala de noções, né? Falsas noções, modo de ver ou sentir, ponto de vista, entendimento, noção. Lembra? Não se em falsas noções. Então, nosso modo de ver ou sentir era do homem velho. Eu vejo um homem velho ver um necessitado na rua e diz, mendigo atrapalhando o tráfego. Né? Chico Buarque morreu na construção atrapalhando o tráfego. Né? Mas, né? Esse foi um modo de ver. O sujeito que está na rua, um necessitado, ou aquele operário que caiu e que atrapalhou o tráfego, né? É a percepção que é dada, a noção que é dada, o modo de ver ou sentir que ele atrapalhou o tráfego. O outro modo é você olhar e ter a noção de que ali teve um irmão seu que desencarnou. E que você pode fazer para ele uma oração e considerá-lo, puxa, que seja bem recebido, que nesse momento de transição, que é fundamental para a sua vida, tão importante, você receba o meu carinho, minha sustentação. Você pode passar por um acidente de carro e ter um modo de ver de curioso, de saber o que aconteceu e estabelecer notícias sanguinárias, mas você pode se recolher, encostar mais à direita, passar sem atrapalhar o tráfego, aí sim, e fazer internamente uma oração pedindo por aqueles que estão envolvidos no acidente, que sejam socorridos adequadamente. Você, evidentemente, não pode oferecer algum tipo de reforço de socorro efetivo, né? Você foi o primeiro a chamar alguém e tal, mas a coisa já está acontecendo, em vez de se encher num modo de ver de curiosidade, um modo de ver amoroso, fazendo oração por ele. Tá certo? Continuando, só para finalizar, né? Repara a estrutura dos teus raciocínios, mais uma vez, de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse aquele acontecimento do teu caminho. Faze isso e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Então, acho que isso faz um fechamento muito interessante do texto, porque, aliás, é isso mesmo, né?
Porque quando ele fala de estrutura de seus pensamentos, ele está dizendo exatamente qual que é a noção que você tem das coisas. O entendimento é a renovação dos seus conceitos. É a permanência, é a necessidade que você tem de renovar mentalmente, de se estruturar mentalmente através da persistência no bem e a persistência no conhecimento. Tá bom, gente? Eu agradeço muito vocês, agradeço a sua paciência de ouvir a gente, né? Quero lembrar que nós também estamos no Instagram, nós estamos passando aqui, está ficando chique, né? Também estou aí à disposição, se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, né? Embora o tempo esteja adiantado, nós temos, pelo menos daqui, como diz a Aldinha, e isso para nós é uma inspiração, né? Estamos inteiramente à sua disposição. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, se não, vamos fazer a nossa oração para continuarmos nossa semana de trabalho. Tá bom, minha gente? E que o Dr. Bittencourt, nós agradecemos muito o carinho dele, o trabalho que tem feito conosco. Não esqueçam sempre às quartas-feiras de trazer a sua aguinha com o nome direitinho, tá bom? Vamos lá, vamos fazer nossa oração, vamos fechar os olhos. Vamos respirar fundo, agradecendo a Deus cada respirada, agradecendo a Deus Pai, esse ar maravilhoso que nos alimenta. Agradecer a Deus Pai do azul do céu, as flores, o vento suave que nos refresca, que nos movimenta as nossas paisagens. Vamos agradecer a água cristalina que mata a nossa sede, veículo dos remédios do Dr. Bittencourt. Vamos agradecer. Agradecer o auxílio maravilhoso de tantos queridos que se dispõem a estar aí para nos ajudar, para estar aí para nos fortalecer a todo momento. Vamos agradecer a tantos auxílios que temos recebido ao longo de nossa vida, sem nem sequer nos darmos conta. Vamos agradecer a nossa estrutura orgânica, né, tão maravilhosamente feita, para que nos sirva de veículo nessa encarnação maravilhosa. Vamos agradecer a todos que nos cercam. Muito obrigado. Agradecer especialmente ao Dr. Bittencourt e a sua equipe, que vem trazer o remédio para o nosso corpo físico e mental. Agradecer a Emmanuel, um esforço maravilhoso das suas vivências, traz através do Chico essas mensagens tão maravilhosas, pedindo perdão, se por acaso mal entendemos o que vem nos dizer, mas pedimos sempre o auxílio e a inspiração daqueles que nos assistem, para que ninguém nunca, nunca se contamine de nossas palavras. Esteja conosco sempre, Jesus, ilumine nossas decisões ao longo do nosso dia, para que possamos construir entendimento em nossos corações, em nossa mente. Que assim seja, graças a Deus. Gente, muito obrigado. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.